A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz. Sou o pastor Reinaldo Rosário. Para mim é um imenso prazer, uma grande satisfação poder entrar aí no local onde você está, levando a palavra de Deus, aprendendo com cada um de vocês acerca daquilo que o nosso Deus, o nosso Pai deseja e quer nos ensinar. Eu cumprimento aqui a nossa querida diaconisa Valdinéia, que Deus esteja abençoando, nossa evangelista Hilda, que Deus esteja prosperando, conduzindo, nos levando realmente a ter um encontro com Ele através da Escritura Sagrada. Nosso querido também Alexandre Veras, a paz, meu querido, que Deus esteja abençoando poderosamente a tua vida. Alex Reis, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Que Deus esteja nos dando todo o entendimento, trazendo clareza ao nosso entendimento e uma esperança poderosa e gloriosa ao nosso coração, para que possamos desfrutar do melhor que o Senhor tem, do melhor que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que Deus nunca nos deixe faltar o azeite puro, que é o Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, evangelista Elisângela Aquino, como também nossa diaconisa Vicentina. Que Deus esteja abençoando poderosamente a vida de cada uma de vocês e que hoje, por mais uma vez, o Senhor esteja a falar conosco de uma forma poderosa e gloriosa. Irmã Midori, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja a abençoar, esteja a falar ao teu coração também de uma forma gloriosa e poderosa. Está chegando também aí Alex Reis, mas também o nosso Alex e a Ju, e toda a família, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja fazendo com que a bênção dele seja sobre cada um de vocês. Meu irmão Saulo, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Deus esteja também nos conduzindo aí a ter um encontro com Ele de uma forma gloriosa. Estou vendo aqui também nossa irmã Celina, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando poderosamente a tua vida, minha amada. Vamos para a palavra? Vamos aprender com o Senhor hoje? Que Deus abençoe, que Deus esteja nos fortalecendo cada dia mais. Mary Gomides, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente a cada um que está conosco agora, aprendendo acerca da palavra do Senhor. E hoje eu quero falar de um texto muito importante. Eu até havia brincado que eu ia pregar hoje sobre glutonaria, mas não vou não. A palavra, na verdade, ela já vai sendo trabalhada em nossos corações no momento em que nós despertamos. Já no iniciar do dia, Deus ele já vai colocando em nossa mente o desejo e nós vamos meditando na palavra. E hoje eu quero falar acerca de chamado, eu quero falar hoje acerca da oportunidade que Deus nos concede de sermos utilizados, de podermos estar vivendo a experiência, de sermos um canal, uma bênção realmente diante do Senhor. Sander Lucas, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, meu filho, que Deus abençoe poderosamente a tua vida também. Então nós vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, vou falar de Saulo. Vou falar do apóstolo Paulo enquanto ainda não era uma pessoa chamada ou escolhida de uma forma, vamos dizer assim, clara, declarada por Deus, e que ainda ele nem conhecia, né? Esse chamado, e não conhecia essa grande oportunidade de fazer algo em prol do reino. Então, capítulo de número 9, no versículo de número 1, já nos começa a mostrar a palavra de Deus o seguinte: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguma daquela seita, quer homem, quer mulher, os conduzisse presos. E diz mais, a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, perto da onde ele estava se propondo a ir e fazer essa barbárie, quando ele estava chegando no lugar que ele havia determinado, olha o que diz: aconteceu que chegando perto de Damasco,
Subitamente, de repente, o cercou um resplendor de luz do céu. Uma luz gloriosa do alto surpreendeu Saulo, fez ele parar. Ele ficou assim, vamos dizer que perplexo, ficou paralisado. Em Fátima Amaral, a paz. E diz mais: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo. Olha bem. E disse: é o Senhor? É o Senhor? Porque ele vai falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai dizer: é o Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Naquela hora Jesus falou assim: sou eu mesmo. Eu sou Jesus a quem tu está perseguindo. A igreja, os fiéis, os servos. Olha que coisa gloriosa. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Eu acho fascinante aqui, ó Fátima, que Saulo, ainda que fosse um homem que respirava, ou seja, que se alimentava do ódio, da perseguição, ele tinha temor. Quando Deus fala com ele, ele não duvida, ele não questiona, ele não vai se colocar a querer provas, ele logo se entrega. Olha que coisa maravilhosa, quando Saulo escuta a voz de Deus e Jesus fala com ele, ele faz como Abraão. Ele não vai questionar a Deus, ele fala assim: o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor deseja de mim? O cara já ouvindo a voz de Deus pela primeira vez, ele já se dispõe, ele já logo fala. Eu podia falar assim: eu não estou preparado, ainda eu preciso, quem é o Senhor? Me fala mais sobre de ti. Ele não, ele já fala assim: o que o Senhor quer que eu faça? Ele estava pronto. Ele estava destemido realmente naquele momento ali, determinado a fazer qualquer coisa que Deus o pedisse. Aí nós temos que parar e entender, diante do nosso chamado, diante daquilo que Deus tem nos colocado a fazer, estamos prontos realmente para servir? Meu pastor Eduardo Mourão, olha o que está dizendo aqui a palavra do Senhor. Quando Deus, ele chama Saulo, ali naquele momento, dele caminhando para Damasco, ele não tem dois pensamentos, ele não cochila entre dois pensamentos. Ele vai logo se colocando e se entrega totalmente ao Senhor e fala assim: o que é que o Senhor quer que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Deus falou assim: eu quero que você levanta. Eu já te ensinei sobre isso. E se levantar aí não significa só simplesmente se colocar de pé. Ele falou assim: eu quero que você se posicione, Saulo. Eu quero que você tome uma decisão. Eu preciso que você se coloque agora a fazer algo que você ainda não fez. Olha Deus pegando ele aí de jeito. Olha Deus falando com ele aí. E não é uma direção, não. É uma bronca. Levanta-te, entra na cidade e lá eu te farei saber o que te convém fazer. Somente lá dentro eu vou te ensinar. Só que ele não estava enxergando, ele não estava vendo, mas nem por isso ele vai deixar de obedecer, ele vai deixar de seguir a ordem, a direção do Senhor, muito pelo contrário. É aí que ele mostra que ele estava preparado mesmo. Quando nós passamos a ver, quando nós passamos a enxergar, quando nós passamos a vivenciar as coisas de Deus, é aí que nossos olhos nos enganam. E por ele não estar vendo, por ele estar com os olhos agora limitados, ele entra e não questiona, ele passa a ser direcionado e não quer direcionar, ele muda de posição, ele sai para liderar e agora ele passa a ser liderado. E ele é liderado por Deus, ele é liderado pelo Senhor. Olha o que vai dizer aqui, ó. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Olha o que quer dizer aqui, ô Beatriz Santos. A paz, tudo bem, minha filha? Diz assim, ó: Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiado pela mão, o conduziam a Damasco. Guiado pela mão.
O homem que estava cheio de força, cheio de vontade, cheio de desejo, respirando ameaças contra os cristãos, os seguidores de Jesus, agora passa a ser conduzido. Olha como que é a coisa, hein? Ele que se achava o bambambam, ele que se achava o maioral, agora está na dependência daqueles quem ele estava à frente e conduzia. Aqueles que ele dominavam, agora estão conduzindo. Isso significa que ele tinha um espírito realmente de obediência, e um espírito também interessante que eu vejo aqui, é que ele se propõe a fazer aquilo que lhe é ordenado, aquilo que lhe é mandado. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Olha que coisa maravilhosa, ó. Um certo discípulo chamado Ananias. E ele respondeu, olha bem, e disse o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Olha aí, Ione, aqui. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus chama Saulo, ele fala assim, o que é que o Senhor quer que eu faça? Quando ele chama Ananias, Ananias diz assim, eis-me aqui, Senhor. O servo, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Saulo, ele responde, o que é que o Senhor quer que eu faça? Quem deu a melhor resposta? Ananias ou Saulo? Na sua concepção, na sua maneira de compreensão, na sua maneira de compreender o texto, me responda aí. Quem deu a melhor resposta? Saulo ou Ananias? Eis-me aqui, Senhor, ou o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a resposta que foi mais bem vista pelo Senhor? Vamos lá. Eu quero uma resposta aí. Mério Gomes, Vicentina, Elisângela, Fátima Amaral, Alex Reis, Ione. O Alexandre Lima está dizendo assim, aquele que se dispõe a fazer a vontade de Deus. A resposta de Saulo está dizendo aqui a Fátima Amaral. Eu gosto de Saulo. Está dizendo ali o nosso querido Alex Reis Drummond. A Valdineia, ela está dizendo que, deixa eu ver aqui, a Valdineia diz assim, ó, eita, deixa eu ver aqui, a Valdineia, deixa eu ver, a Américo Gomes falou, eis-me aqui, a Américo Gomes falou, Senhor, né, eis-me aqui, Senhor, Celina Batista. Eu tô achando que o pessoal tá meio dividido aí, hein? Vamos ver aqui, deixa eu ver a resposta da Valdineia, eu não consegui enxergar a resposta. Glória, é maravilhosa essa palavra, mas depois ela falou aqui, veremos na dependência do Senhor, vivemos na dependência do Senhor. Eita, o que quer que eu faça? Tô vendo aqui. Eduardo Mourão falou assim, Ananias, o pastor Eduardo Mourão. Quem será que respondeu? A Elisângela, ela pegou carona com o pastor Eduardo e falou que é Ananias. Mas preste bem atenção agora. Vamos lá, vamos compreender o texto. Está escrito assim, ó. Quando ele falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele falou assim, ó, Alexandre Lima está dizendo agora assim, Saulo, preste bem atenção. O que é que o Senhor quer que eu faça? O Senhor falou assim, entra na cidade e vai lá, porque lá dentro eu vou te fazer saber o que você precisa conhecer e fazer. Beleza. Aí quando ele vai em encontro do servo chamado Ananias, a palavra diz assim, ó. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eita. Aí então fala assim, mas eis-me aqui quer dizer, eis-me aqui, estou pronto. O outro falou, o que o Senhor quer que eu faça? E o outro disse, eis-me aqui, Senhor, estou pronto.
Só que Deus fala para Ananias o seguinte, e disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E olha bem, e numa visão ele viu que um homem chamado Ananias o chamava e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondendo Ananias, disse: Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os quantos invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Vamos lá. Hein, Adriano? Olha bem. Eu estou perguntando aqui o pessoal, quem que deu a melhor resposta? Ananias, que disse: eis-me aqui, ou Saulo, que diz: o que o Senhor quer que eu faça? Quando nós percebemos, quando nós entendemos os dois contextos, Saulo, ele não questiona Deus. Ele não vai perguntar por que tem que entrar, porque somente lá dentro ele iria ouvir, porque Deus já não falava com ele, uma vez que ele já estava ouvindo a sua voz. Já Ananias, que se dispõe dizendo está pronto, ele questiona a Deus que Saulo, ele tinha autoridade, havia sobre ele uma permissão para perseguir a todos os cristãos e fazer com eles agora crueldades, barbáries. Mas o Senhor logo já impede em Filomena, o Senhor logo já impede Ananias na sua forma de pensar, na sua maneira agora de interpretar aquela situação, e fala assim: ele também é importante. O que a gente vê aqui, Saulo, que está se convertendo naquele momento, vivendo uma experiência com Deus, não questiona uma ordem dada por Deus e já vai obedecendo, ainda que não vendo. E o que nos ensina a palavra do Senhor? Que a fé nos faz andar diante daquilo que não vemos, mas acreditando que será conforme esperamos. Já Ananias, que era servo e que deveria realmente, de fato, estar pronto, ele ainda demonstra um certo receio. Ele ainda continua comparando, ele continua ainda querendo mostrar para Deus que alguma coisa possivelmente está errado, que Deus parece não conhecer a Saulo, porque esse homem é cruel, esse homem é bárbaro, esse homem, ele é terrível. Então não basta só dizer: eis-me aqui. Deus, ele não quer só que eu fale que eu estou pronto. Estar pronto significa não questionar. Estar pronto significa obedecer de pronto, de imediato, ao momento em que Deus determina. É triste, mas é a realidade. Quando uma pessoa é resgatada da maneira a qual ela vivia, no mundo, nas drogas, na prostituição, na lascívia, no adultério, na mentira, na idolatria, quando a pessoa ela é resgatada, é mais fácil essa pessoa dizer para Deus: pode falar comigo, pode dizer que eu obedeço, do que nós que às vezes já estamos preparados, já estamos, a nossa maneira de pensar já prontos. Deus vai falar com a gente sempre questiona. Está lembrando lá do profeta Jonas? Ah, Senhor, mas por que eu tenho que pregar para aquele povo terrível lá de Nínive? Não, eu não acho isso. A gente quer ensinar a Deus. A gente fala: eis-me aqui, mas queremos questionar a Deus. Então, às vezes, o eis-me aqui quer dizer que eu estou pronto, mas não estou tão pronto assim. Ananias, ele tentou questionar, ele tentou argumentar com Deus, mas Deus não permitiu, Deus não deixou. Deus já foi logo falando para ele que ainda que ele estivesse pronto, precisava aprender uma coisa, aprender algo ainda mais profundo. E isso é uma verdade para nós, começando por mim. Ainda que eu me ache pronto, ainda que eu me ache preparado, muito ainda preciso aprender diante do Senhor. É melhor obedecer do que só meramente dizer: eis-me aqui, estou pronto. Nunca. Quem dera se eu estivesse pronto realmente, quem dera se eu já estivesse passado pelo fogo, já provado pelo Senhor, quem me dera.
Quem me dera, ainda muito tenho que aprender, ainda muito preciso conhecer do Senhor. Eu quero ser como Saulo, ainda que cego, não compreendendo, não entendendo as coisas de Deus, esteja me levantando, me posicionando para obedecer aquilo que Ele está me mandando fazer, para que um dia, me tornando servo realmente obediente a tudo, eu venha fazer obras como Saulo, ele operou, como Paulo ministrou para muitas pessoas, como ele teve coragem de fazer coisas que muitos que têm olhos, mas que não conseguem contemplar e entender o quanto o Senhor deseja nos utilizar. E olha o que vai dizer no versículo 16: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Olha como que ele mudou. Ele falou que Saulo era um perseguidor, que o cara tinha autoridade para poder prender todo mundo, mas ele aprendeu agora. Olha como que agora ele aprendeu. Ele chega lá falando assim: irmão Saulo. Irmão como? Ele tinha irmão perseguidor, mas o ensinamento de Jesus muda a ideia dele. A palavra de Jesus o transforma. Por mais que ele fosse servo, por mais que ele fosse uma pessoa já pronta a sua maneira de entender, de compreender, ele aprendeu mais ainda com Jesus. Jesus ensina para ele que ainda que Saulo seja, naquele primeiro momento, um perseguidor, ele era útil, ele era necessário. Temos que aprender isso. Por mais que nós venhamos ver ou enxergar alguém nas suas, vamos dizer, nas suas imperfeições, nas suas desqualificações, Deus ele enxerga a pessoa pelas suas atribuições que Ele mesmo colocou em cada um. É naquilo que nós temos de mais imperfeito é que Deus trabalha em nossos corações. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde éramos envergonhados, Deus usa para trazer grande glória para o seu nome, exaltação para a sua obra. Então, meu irmão, quando ele chega lá, Ananias fala assim: Saulo, meu irmão. Irmão como? Ele falou assim: irmão Saulo. Olha o que ele vai dizer: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Cheio. Olha que coisa, gente. Não era só ver, não. Deus queria que ele fosse cheio do Espírito Santo. Ananias não questiona isso. Sabe o que é o triste? É que as pessoas, às vezes, dentro da igreja, dizem assim: como que essa mulher tem essa vida miserável que ela tem e vai querer falar em línguas, vai querer receber o Espírito Santo? Como que esse homem aí, com essa vida que ele tem, vai ser cheio do Espírito Santo? Nunca, Deus nunca vai derramar o Espírito Santo sobre esse ou sobre aquele. O que Paulo fez? Como que Saulo se estava? Como que ele se encontrava? E ele falou assim: olha, o Senhor Jesus que te encontrou, rapaz. Lá no caminho, quando você vinha para Damasco, Ele me mandou aqui para orar por você, abrir os teus olhos e te encher do Espírito Santo. Quem de nós não carecemos de ser cheios do Espírito? Quanto mais pecadores somos, mais necessitamos do Espírito Santo. Ele que nos lava, Ele que nos transforma, Ele que vai nos regenerar pela força da sua obra gloriosa. Aonde o Espírito Santo entra, aonde o poder de Deus se manifesta, a mudança, a transformação. Então aí que é o engano de muitos. Fulano não pode porque fulano ainda está com a vida errada, fulano está com a vida miserável, fulano está com a vida torta. Só que Deus falou assim: eu vim para os doentes, não para os sãos. Eu vim justamente para aqueles que precisam e não aqueles que se acham não necessitados. Aí ele manda Ananias lá para falar para alguém que sabia a sua deficiência, que sabia as suas limitações, e fala assim: o Senhor que te apareceu me mandou aqui para orar por você e te encher do Espírito Santo, rapaz. Fazer na tua vida transbordar da unção dele, você experimentar de coisas grandes de Deus.
se eu não tivesse sido acolhido, se eu não tivesse sido alcançado por este evangelho, por esta mesma palavra, em Marinalva, sabe o que aconteceria? Eu estaria morrendo nos meus pecados, mas porque alguém vendo que eu ainda estava errado, que eu ainda estava sendo uma pessoa miserável, e Neuza Garcia, ainda acreditando no poder que havia sobre a sua vida, ministraram sobre mim. E sabe o que aconteceu? Hoje eu estou aqui pregando para você. Eu estou hoje aqui ensinando a você esta palavra aqui, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E pela misericórdia do Senhor somos resgatados e salvos. Para que possamos orar, olha o que ele disse, versículo de número 18. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Oh glórias! E naquele mesmo momento que as escamas caíram dos olhos de Saulo, ele foi batizado. O Espírito Santo tomou, o Espírito Santo renovou, o Espírito Santo deu discernimento. E Paulo já saiu pregando, já saiu falando com autoridade, já saiu falando de uma forma gloriosa, de uma maneira poderosa. E eu acho fascinante isso. Eu acho glorioso a maneira como a palavra nos ensina aqui, como a palavra de Deus, ela nos mostra que tudo de fato aconteceu ali perfeitamente, gente. Aconteceu de uma forma assim tremenda, não é verdade? E assim vai ser também na vida de cada um de nós, assim também será conosco. Nós vamos orar agora, pedindo a Deus que nos abra esse entendimento, que nos mostre verdadeiramente tudo isso. Feche os teus olhos, cubra a tua cabeça. É momento de nós falarmos com o Pai, é momento de nós falarmos com o Senhor, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. É muito gratificante poder conhecer o tamanho do teu poder, o tamanho da tua obra em favor das nossas vidas. Como é bom saber, meu Pai, que o Senhor sempre há de confiar em cada um de nós, há de operar, meu Pai, de uma forma grandiosa no nosso interior, e principalmente irá confiar em cada um de nós a obra, o chamado, o ministério que o Senhor tem colocado em nossos corações desde o dia em que fomos gerados. Saulo, ele estava num caminho errado, ele precisava ter os olhos abertos, ele necessitava ter um encontro contigo. E quando isso se deu, quando isso aconteceu, a história dele mudou. A sua vida foi transformada de uma forma gloriosa. Não foi meramente, meu Deus, uma escolha, mas foi uma decisão de obedecer. Foi no momento em que ele se propôs a entrar, ainda que não vendo, ou seja, obedecer de uma forma cega, acreditando que o Senhor não falha, acreditando que o Senhor não erra, acreditando que o Senhor prepara sempre o melhor para aqueles que te buscam. Então por que duvidar? Porque às vezes nos colocarmos na zona, meu Pai, ou no momento de grande indecisão, se nós necessitamos simplesmente confiar, crermos de todo o nosso coração e com todas as nossas forças. Meu Deus, eu quero orar em concordância com cada pessoa que neste momento oram diante do Senhor, pedindo, clamando, que a tua mão esteja trabalhando, que o teu poder esteja a operar grandiosamente em favor da sua causa. Eu oro em concordância com este pai, eu oro em concordância com esta mãe, eu oro em concordância com filhos e filhas do Senhor que clamam para que a tua mão esteja operando, esteja trabalhando e fazendo ser colocado toda a situação contrária em seu devido lugar. Meu Deus, eu oro para que haja cura, eu oro para que haja resposta,
Eu oro neste momento para que abram portas que estavam fechadas, impedidas de se abrirem na vida desta pessoa. Eu oro para a restauração de alianças. Eu oro neste momento, pois creio que o Senhor é poderoso para restituir tudo aquilo que for afligido e tocado pelo inimigo. Eu oro para que o Senhor trabalhe no consciente e no interior de cada coração, de cada pessoa que comigo se coloca a clamar a Ti, para que haja uma mudança, para que haja resposta, para que haja o alcançar das graças que o Senhor tem derramado sobre as suas vidas, e que todo o impedimento caia por terra, e que todo levantar do inimigo cesse neste momento. Eu oro, meu Pai, pela vida espiritual do Teu povo, para que a visão seja aberta, para que o entendimento seja ampliado, para que as mãos sejam mãos, meu Pai, abençoadoras, os pés sejam alicerçados e firmados sobre a rocha, para que a Tua palavra seja lâmpadas para os pés do Teu povo. Eu oro pedindo a confirmação daquilo que já foi determinado, pois eu creio que agindo o Senhor ninguém pode impedir, e se o Senhor prometeu, fiel é para cumprir. Então eu quero Te agradecer por esse dia de sábado, glorioso, majestoso, na Tua presença. E também lhe apresentar já o domingo, ó Pai, onde cremos que verdadeiramente farás coisas extraordinárias acontecer em nosso favor. Esse dia a qual lhe pertence, o dia em que Jesus ressuscitou, a primícia da semana, o domingo, o dia do Senhor. Meu Deus, abençoa o Teu povo, traz revelação da Tua palavra, traz direcionamento para a Tua igreja e nos ensina a confiar no Senhor, a acreditar na Tua direção, como és o verdadeiro e não há outro como Ti. Por isso clamamos e determinamos que a bênção sobre o Teu povo virá e não tardará. Que assim, ó Deus, seja feito. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Creia nesta palavra. Tome posse em nome de Jesus. Por mais que esteja difícil, não desanimes, pois fiel é aquele que está ao teu lado para te sustentar, para te livrar e te conceder a vitória que você tem buscado. Eu, pastor Reinaldo Rosário, confirmo e concordo com a tua petição, com a tua bênção. A estar ligado, a palavra diz: tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E eu ligo com você hoje a vitória, eu ligo com você a bênção, em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao final de mais uma Palavras de Paz, estamos chegando ao momento de mais uma despedida, um até logo, pois daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, voltamos com a live direto do Ministério Família, onde vamos dar continuidade ao nosso grande propósito da Conferência Profética Família em Glória, onde você vai aprender sobre o propósito pelo qual Jesus determinou que edificaria a sua igreja. E nós vamos aprender mais uma vez sobre os sacramentos em que Jesus ele determinou que fosse cumprido pela igreja. Não fique de fora. Se você quer aprender e deseja avançar no conhecimento, eis aí a oportunidade de você alargar agora o entendimento, alargar toda a sua sabedoria diante do Senhor. A sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Amém? Outra coisa, que você esteja já se preparando e se programando para que o novo de Deus, que já está sendo determinado, cubra não somente a sua vida, mas toda a sua casa, todo o seu lar. Pela tua fé, você e a sua casa
serão alcançados por todas as bênçãos do Senhor. Amém? Eu estou indo embora, vou ter que me despedir agora. Forte abraço a todos vocês. Você que hoje pela primeira vez esteve conosco, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer imenso tê-la aqui conosco. Todos os dias estamos aqui às 23h30 para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. Faça parte deste grande propósito. Pastor, quantos dias na semana? Até quando vai ter essa live? Todos os dias até Jesus voltar ou Ele me levar. Essa é a nossa fé, esse é o nosso propósito. Dividir o conhecimento, aprender através da palavra e compartilhar com os irmãos. Forte abraço a todos, viva o Senhor Jesus, beijo do pastor Reinaldo no seu coração, boa noite, bom descanso e até logo mais. Forte abraço a todos, fique na paz do Senhor Jesus e viva Ele, o nosso eterno Senhor Jesus Cristo. Amém.